abra sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo de número 4, nós vamos ler todo o capítulo e depois nós vamos caminhar por esse capítulo e assim ministrar a palavra do Senhor. Diz assim, versículo 1: Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabias que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma eramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? A palavra do Senhor, Jonas, é um livro muito interessante. O personagem principal do livro de Jonas não é Jonas, como muitos pensam, às vezes muitos dizem, não. O personagem principal do livro de Jonas é o próprio Deus. O tema do livro de Jonas é a soberania de Deus. Nós vemos no capítulo 1 a soberania de Deus sobre a vontade de Jonas. Nós vemos no versículo 2 a soberania de Deus a ponto de Jonas sujeitar-se à vontade de Deus. Nós vemos no capítulo 3 a soberania de Deus sobre a salvação. Deus salva quem Ele quer. E no capítulo 4 nós vemos a soberania de Deus sobre a vontade, mais uma vez a vontade egoísta do profeta Jonas. No capítulo 1 nós temos um tema: fugindo da vontade de Deus. Aí você pode perguntar: pastor, mas pode a pessoa fugir da vontade de Deus? Nós ministramos isso no capítulo 1. Então você observa quem era Jonas. Jonas era o profeta do Senhor. Lá no livro de 2 Reis já menciona sobre o próprio profeta Jonas, 2 Reis capítulo 14, versículo 25. Jonas profetizou numa época onde o povo de Israel vivia relativamente bem economicamente. E Deus dá um chamado para o Senhor e diz: Jonas, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Interessante que Deus faz esse chamado para Jonas, Deus faz esse chamado para o profeta. Mas Jonas obedece só a metade. Deus fala para Jonas: levanta-se e vai à cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas levanta-se, mas ele não vai para Nínive, ele pega o navio e vai para Tarsis, como nós já sabemos. Jonas não obedeceu por todo o chamado do Senhor. Tem gente que é assim, tem gente que ele não obedece à vontade do Senhor de forma completa. Ele obedece só a parte que ele agrada e pensa que o Senhor está satisfeito com isso. Pelo contrário, o Senhor rejeita isso. Mas o que é interessante, quem era Jonas? Era um profeta, filho de Amitai, como o próprio texto diz. Alguns vão dizer que foi Jonas que escreveu esse livro, outros vão dizer que não, porque sempre Jonas se refere a esse livro. Quando você observa o que o autor fala desse livro, ele sempre se refere a outra pessoa. Observe que no versículo vai dizer: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Mas o consenso da maioria dos estudiosos é que o próprio Jonas pode sim ter escrito esse livro de Jonas. E observe, quem era o povo de Nínive? O povo de Nínive era uma cidade, não só uma cidade específica, mas era uma região de grande cidade. Nínive era a cidade principal, mas englobava várias cidades que ficavam ao redor dela própria. E era uma cidade forte, uma cidade da Assíria,
você vai ver que ele ficava na região onde tinha um propósito de fazer o quê? Era um povo cruel, era um povo maldoso, era um povo que não tinha o propósito de servir a Deus, era um povo tão cruel, para vocês terem ideia, que a história vai dizer que o povo de Nínive era tão cruel que eles pegavam o exército, pegavam os homens que eram gordos, que tinham a barriga maior, abria a barriga desses homens e colocava um gato vivo dentro e depois costuravam. Eram pessoas, eram homens que pegavam crianças, bebês recém-nascidos, jogavam para cima e aparavam com a ponta da lança. Cortavam a cabeça das pessoas, colocavam estacas só para ver a crueldade. Então você observe, e esse exército de Nínive era um exército temido devido ao quê? A sua crueldade. O povo de Nínive era conhecido pela sua crueldade, pela sua maldade, a ponto de Deus falar para Jonas ir até onde eles estavam e clamar contra eles. E qual é o mais interessante também? Porque Jonas ele é a representação perfeita do que era o povo de Israel. Qual era o tipo de representação? Jonas ouvia a voz de Deus, Deus falou com Jonas, Deus ouvia a voz de Deus, mas Deus não obedeceu. E segundo aspecto, qual era? Jonas, assim como a sociedade de Israel, era uma sociedade exclusivista quanto à questão da soteriologia, quanto à questão da salvação. Jonas era um ultranacionalista, ele só acreditava que a salvação deveria só a Israel, que Nínive não deveria ser salvo, como o povo de Israel era. O povo de Israel não queria entender que a salvação também era para os demais povos. E você observa o que acontece? Jonas foge da vontade do Senhor, Jonas foge daquilo que o Senhor tinha chamado, Jonas foge do chamado do Senhor, mas Jonas não foge da vontade do Senhor, porque ele pensa, eu vou parar um navio, vou descer para Tarsa, e de lá de Tarsa eu vou para longe do Senhor, porque observa que no versículo 2 e 3 vai dizer que Jonas levantou-se e foi para Tarsa, para fugir da presença do Senhor, para fugir para longe do Senhor. Observe que Tarsa ficava mais ou menos a distância de Nínive em relação a Nínive, 800 km a mais. Então Jonas foi para a região longe. Você observa que nas Salmos fala sobre Tarso como uma cidade que ficava longe. E Jonas tem esse propósito de fazer o quê? De não ir até Nínive pregar o Evangelho. Ele entra no barco, naquele barco ele vai, Deus manda uma tempestade. E observe que os maridos agora ficam atônitos e querem fazer o quê? Querem entender por que aquilo está acontecendo. Chega a ponto de Jonas está no porão dormindo e se pergunta, por que tu está fazendo isso? Por que diante dessa tempestade toda tu estás dormindo? Jonas vai dizer, eu sei que essa tempestade está acontecendo por causa de mim. E ele contou a história para os marinheiros. Eu fugi da presença de Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra. Agora vocês me pegam e lançam-me no mar, que essa tempestade vai acabar. Mas os marinheiros na mesma hora não quiseram fazer isso. Eles quiseram remar até na praia, porque eles tinham a certeza, e o pensamento deles o que era? Se jogasse Jonas dentro da água, Jonas ia morrer, a tempestade estava forte, o mar estava batendo no navio, e no barco, o barco balançando para lá e para cá, a ponto de ficar insustentável aquela situação. E eles tentaram remar até na beira da praia, para ver se conseguiam colocar Jonas lá, mas não conseguiram. A ponto de eles olharem para o céu e dizer, Senhor, não coloca o sangue desse homem em nossas mãos. E jogaram o Jonas no mar. Quando jogaram o Jonas no mar, na mesma hora, a tempestade se acalmou e eles ficaram atônitos. Porque observe, irmão, que o profeta faz da vontade do Senhor. Onde ele vai, ele é uma bênção. Mas quando o profeta foge da vontade do Senhor, quando o cristão foge da vontade do Senhor, onde ele passa, às vezes leva a tempestade com ele. Foi o caso de Jonas. Se Jonas tivesse cumprido o seu propósito diretamente a Nínive, não precisaria ter passado por esse processo todo. Mas foi necessário ele passar por esse processo todo para entender quem era soberano sobre a vida dele, sobre a vontade dele. E é interessante, o que eu acho interessante, o que é? Que no versículo 16 do capítulo 1, vai mostrar que os marinheiros temeram ao Senhor e ofereceram sacrifício ao Senhor e serviram ao Senhor. Mesmo na desobediência de Jonas, Deus ainda alcançou os marinheiros. Os marinheiros foram alcançados pelo Senhor. E a Bíblia diz que quando Jonas cai na água, a tempestade se acalma e Deus providencia um grande peixe para tragar Jonas e ficar lá no ventre por 3 dias e 3 noites no ventre de uma baleia. Na verdade não é baleia, você observa que muitas pessoas às vezes dizem que é baleia. Por quê? Porque na nossa concepção, o maior animal marinho que existe, a ponto de engolir o homem, é uma baleia. Você vê que tem baleias que seu coração equivale a um carro popular, tamanho do seu coração. Observa que tem
Baleias são muito enormes, mas o texto em si ele não diz se era baleia ou não, mas é um grande peixe. E observe que aquele peixe por 3 dias e 3 noites. Quando chega no versículo 2, o tema que nós mencionamos no capítulo 12, qual foi? Foi sujeitando-se à vontade de Deus. No capítulo 1, fugindo da vontade de Deus. Capítulo 2, sujeitando-se à vontade de Deus, porque agora Jonas entende que a vontade de Deus é soberana sobre a vida dele. E Jonas faz uma oração linda no capítulo 2, quando você vai ler. Jonas ele começa a entender: na minha angústia eu clamei ao Senhor, ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Jonas entende e ele cai na real que aquela situação que ele está vivendo ali é culpa da sua desobediência. Jonas ele entende que tudo que ele está passando é em decorrência daquilo que ele mesmo plantou, que foi fugir da vontade do Senhor. Ele vai dizer: eu desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Jonas ele clama ao Senhor do ventre do peixe, e o Senhor ouve a adoração de Jonas, a ponto de que Jonas faz a oração, ele faz um clamor e ele faz uma adoração. E no final do versículo 9 ele vai dizer: ao Senhor pertence a salvação. Israel, por quê? Porque você vai ver que Jonas não queria que Deus salvasse o povo de Nínive. Por isso que ele fugiu. Nós vamos ver na frente que esse foi o motivo dele ter feito isso. E é interessante que no versículo 2 ele chega no ventre do peixe e reconhecer que a salvação não pertencia a ele, mas a salvação pertencia ao Senhor. E ele vai dizer: Senhor, ao Senhor pertence a salvação. Jonas glorificou e ele vai dizer: os que se entregam à idolatria abandonam aquele que lhes é misericordioso. Jonas está querendo dizer que aquele que se entrega à idolatria, ele não desfruta da misericórdia de Deus. Mas quantas pessoas não têm abandonado a misericórdia do Senhor para viver a sua idolatria? Porque às vezes nós pensamos que idolatria é só você adorar uma estátua, é só você adorar fulano de tal, que é santo ou não. Não. Idolatria também é aquilo que nós colocamos em nossos corações no lugar do Senhor. É aquilo que nós damos prioridade em detrimento do Senhor. E quem faz isso, ele se afasta da misericórdia do Senhor. E Jonas vai dizer: ao Senhor pertence a salvação, porque o Senhor é misericordioso. É por isso que eu vou oferecer sacrifício para ti, e o que eu votar eu vou pagar. Jonas termina falando isso. Foi necessário que Jonas fosse levado ao fundo do mar, ao fundo do abismo, onde ele mesmo vai dizer, para ele entender que a vontade do Senhor era soberana na vida dele. Quantas vezes o Senhor às vezes tem nos levado, ou levou você ou a mim, levado nós ao fundo do abismo para nós pudéssemos entender que é a vontade dele soberana em nossas vidas. Às vezes nós ficamos andando para um lado e para o outro sem entender qual é a vontade do Senhor, mas quando nós paramos e ouvimos o que o Senhor tem a dizer para nós entendemos qual é a vontade do Senhor. E Jonas foi necessário chegar a essa situação. Porque você imagina Jonas, o profeta do Senhor, era para ele cumprir imediatamente a vontade do Senhor. Mas às vezes também tem pessoas que vão para o outro extremo e começam agora a fazer o quê? Atacar Jonas. Começa a criticar Jonas. Jonas, o profeta fugiu. Jonas é esse aqui. Eu faço pergunta: será que se fosse você ia também? Se fosse Deus mandando você ou eu ir lá para um país onde está vivendo guerra, onde estão perseguindo os cristãos, onde você sabe que estão matando cristãos, que estão degolando cristãos, e dizer assim: olha, vai lá onde é aquele povo, prega a palavra para eles e diga para eles que se eles se arrependerem, eu vou salvar eles. Leva a minha palavra de misericórdia. Não, Senhor, que eles fossem só para destruir aquele povo são maus. Imagina Deus mandando você ir lá para a Síria, ir lá para o Irã, para a Turquia, para a pregar para o Senhor, deixar sua família em você. Será que você ia? Talvez não. Quase que com certeza não. Mas nós somos primeiros às vezes a atacar aquele profeta Jonas, dizer: o profeta Jonas é o profeta fujão. Ele é aquele profeta onde ele fugiu da vontade do Senhor. E começamos o que? A questionar a atitude do profeta. Começamos a questionar o profeta. Mas Jonas teve a segunda chance dele.
Deus deu mais uma chance para o profeta Jonas. Quando chega no capítulo 3, observe que o capítulo 3, versículo 1 e 2, parece que é uma reprise do versículo 1 e 2 do capítulo 1. Como é que começa o capítulo 3? Diz assim: veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas dizendo, desponte. Essa palavra desponte na sua raiz, no hebraico original, é a mesma palavra que é usada lá em Josué, quando Deus manda Josué esforçar-se, dispor-se e ter bom ânimo. Deus manda ele: levanta-te, ergue-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Deus deu uma segunda chance para Jonas. No capítulo 3, qual é o tema da mensagem nossa? No capítulo 3 que nós ministramos foi cumprindo a vontade de Deus. É o tema principal, é a ideia principal desse capítulo 3. Jonas foi cumprir a vontade de Deus. No capítulo 1, Jonas tentou fugir da vontade de Deus. No capítulo 2, Jonas sujeitou-se à vontade de Deus. No capítulo 3, Jonas cumpriu a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus? Que Jonas fosse a Nínive e pregasse uma palavra de julgamento contra ela. Ele não quis fazer isso, quis ir para outro lugar. Deus trouxe ele por meio de um grande peixe e levou ele para lá. E Jonas reconheceu que ele deveria ir para Nínive. Chega no capítulo 3, Deus dá a segunda chance para Jonas. Jonas agora levanta e vai a Nínive, segundo a palavra do Senhor. E a Nínive é uma cidade muito grande, cidade muito conhecida. E Jonas também, ele não tinha o desejo de levar a palavra do Senhor a Nínive. Por quê? Porque Nínive ameaçava constantemente de destruir Israel. Nínive ameaçava constantemente entrar em Israel, invadir Israel e vencer Israel numa guerra e conquistar o povo de Israel, conquistar a nação de Israel. E Jonas não queria isso, porque Jonas pensou o quê? Eu vou lá, vai que eu prego a palavra do Senhor e esse povo se converte, depois eles vêm e destroem a gente. E você vai ver que foi isso que aconteceu. Você vai ler lá em Naum, no livro de Naum, aconteceu exatamente isso. O povo de Israel, o povo de Nínive, foram alcançados pela graça, mas futuramente rejeitaram e fizeram o quê? Entraram em Israel e conquistaram a nação de Israel como julgamento do Senhor para Israel devido à sua grande idolatria. E você observa que o texto vai dizer que Nínive era uma cidade muito importante para Deus, de 3 dias para percorrer. Jonas agora começa a percorrer a cidade no caminho de um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. A pregação de Jonas foi simples. Ele só pregou, só falou isso. Ainda 40 dias. Ele vai dizer o quê? Até 40 dias. Nínive será destruída. Nínive será subvertida. O pregador, o profeta, ele tem compromisso não é com a palavra dele. O profeta tem compromisso com a palavra de Deus. Se Deus mandou Jonas ir lá em Nínive, mesmo com o povo cruel, e dizer para eles: o Deus não está se agradando da mensagem dos pecados de vocês, e vocês serão destruídos. Jonas tinha que fazer o quê? Ir lá em Nínive e pregar aquilo que Deus estava mandando. O pregador tem que fazer isso. O profeta de Deus faz isso. O profeta, ele é aquele que fala a palavra do Senhor também. E o pregador que prega a palavra do Senhor, que proclama a palavra do Senhor, ele deve ser fiel à palavra do Senhor. O pregador, o púlpito para ele não é lugar onde ele vai mostrar os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades intelectuais, as suas habilidades de oratória, as suas habilidades de poder persuadir a multidão. Não. O púlpito é o lugar do pregador pregar a palavra do Senhor, falar a mensagem do Senhor. O lugar principal do púlpito, o personagem principal do púlpito, o objeto principal do púlpito não deve ser o pregador, deve ser a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor deve ser toda ela exposta nos seus conceitos fundamentais. E Jonas, ele tem essa palavra simples: Nínive será destruída até 40 dias. Jonas leva essa palavra para a cidade de Nínive. E é interessante, o que eu posso ver nesse versículo 5 que me chama muita atenção, que na mesma hora que Jonas prega essa palavra, o versículo 5 vai dizer: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pão de saco, desde o maior até o menor. Jonas é um dos poucos profetas do Novo Testamento onde o efeito da sua mensagem foi quase que instantâneo. Muitos profetas do Antigo Testamento eram usados por Deus para trazer a palavra de julgamento, a palavra de repreensão, de exortação para o povo, e o povo às vezes ficava relutando, desobedecendo, relutando. Jonas é diferente. Jonas prega a mensagem. Como Jonas prega a mensagem, da mesma hora o povo responde como? Crendo
proclamando, jejuando e se humilhando, desde o maior até o menor. E Jonas é interessante que a mensagem dele alcançou aquele povo. Alguns estudiosos vão dizer que Nínive adorava, o povo de Nínive adorava um Deus que era metade de homem e metade de peixe. E eles criam em quê? De que quando esse Deus fosse mandar um profeta para eles, ele ia mandar um profeta cuspido de um grande peixe, cuspido de um peixe vindo do mar. E é interessante o que acontece com Jonas. Jonas chega no mar, cuspido por um grande peixe. Então, quando chega a mensagem que Jonas foi cuspido por um grande peixe, roda toda a cidade. É uma teoria que é uma teoria bastante interessante. Muitos estudiosos sérios, eles chegam a afirmar essa teoria. Mas o que é interessante, o que é? Que Deus cumpriu a vontade Jonas cumpriu a vontade de Deus através da sua palavra. E Nínive, na mesma hora, entendeu que tinha que se arrepender, que se humilhar e clamar diante do Senhor. Observe que o rei levanta o decreto e diz: olha, todo mundo agora, desde o maior até o menor, vai jejuar, desde os animais, desde todo tipo de animais, boi, ovelhas, ninguém vai nem comer e nem beber coisa alguma. Nós vamos clamar fortemente a Deus e nos convertermos do mau caminho e da violência que há em nossas mãos. Versículo 8. Aí vamos dizer: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Versículo 10 do capítulo 3. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria e não fez. É interessante o quê? Que o povo de Nínive obedeceu aquilo que a palavra do Senhor tinha dito através do profeta Jonas. O povo de Nínive respondeu instantaneamente, dizendo que nós vamos nos humilhar e nós vamos clamar ao Senhor, e todo mundo, o rei levantou decreto, e todo mundo vai se converter do seu mau caminho e da sua violência. E quem sabe se Deus pode ou não mudar o seu propósito de nos destruir. Não foi aconteceu? Deus mudou o propósito. Chega vai dizer que Deus se arrependeu do mal que tinha dito. Pastor, mas como é que a Bíblia diz que Deus não é filho do homem para quem nem é filho do homem para quem se arrepende, e agora está dizendo que ele se arrepende? A palavra do Senhor está se contradizendo? Não. A palavra do Senhor não se contradiz. A Bíblia é a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Infalível, inerrante e inspirada. Aqui é somente uma antropatia. Antropopatia, o que é isso? É atribuições. Antropomorfismo, nós temos um antropomorfismo, que são atribuições físicas, humanas, a Deus, para que as pessoas pudessem entender. E essa antropopatia é a linguagem humana atribuída a Deus. É somente uma figura de linguagem, onde é estabelecido para dizer que Deus mudou de plano. Deus sabia que o povo de Nínive se arrepender, sabia. Mas somente foi que ele usou um recurso, uma figura de linguagem, que o escritor usou, para mostrar que Deus tinha mudado o plano de não mais de destruir Nínive e agora fazer o quê? Salvar eles. Chega no capítulo 4, nós observamos que ao invés de Jonas se agradar, se alegrar, porque ele levou a mensagem, o povo ouviu a mensagem, o povo se arrependeu, pelo contrário. Nós vemos agora no capítulo 4 que Jonas faz o quê? Questiona a vontade de Deus. Aí no versículo 1 ao versículo 5 nós vemos a ira de Jonas, e no versículo 6 ao versículo 11 nós vemos a misericórdia do Senhor. É interessante que quando Deus se arrepende do mal e agora não vai destruir mais Nínive, Jonas faz o que? Ele fica alegre, sai glorificando o Senhor, fazendo línguas estranhas, aquela animação toda. Não. Jonas fica o quê? Desgostoso e irado. Jonas se aborrece, como vai dizer no versículo 1. O Jonas é aquele tipo de pregador que ele prega a mensagem, mas ele não prega com amor para alcançar as pessoas. Ele quer falar a verdade, mas não quer falar com amor. E ele não fica alegre quando há salvação de pessoas pecadoras. Tem cristão que é assim. Às vezes nós somos Jonas. Jonas é somente um reflexo nosso também. Quantas vezes nós somos Jonas, nós ficamos desgostosos quando Deus faz a obra na vida de um ímpio. Quando Deus salva um ímpio que era visto mal lá fora, nós ficamos o quê? Aborrecidos. Não por fora, que por fora todo mundo às vezes coloca aquela capa, por fora todo mundo quer parecer bem, aquela coisa, mas às vezes internamente nós ficamos desgostosos. Bem, rapaz, fulano de tal, esse irmão, essa irmã, menos tempo do que eu na festa, servindo a Deus, já tem isso, já tem aquilo, já tem carro, já tem aquilo, não era para ser isso, não era para ser aquilo. Jonas ficou desgostoso e ficou irado.
Jonas ficou irado. E ele vai dizer, versículo 2, Senhor, é por isso que eu queria fugir. Ele vai dizer, Jonas orou ao Senhor. Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ali na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarso, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, que te arrepende do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. É interessante que Jonas faz a oração mais bonita no lugar mais terrível, que é no capítulo 2. E faz a oração mais bonita no lugar mais terrível, que é no ventre do grande peixe. E aqui no capítulo 4, Jonas faz a oração mais terrível no ambiente mais bonito. Porque qual era o ambiente? Em Nínive. Deus salvando o povo. Deus trazendo o milagre da salvação para o povo. E o profeta faz esse tipo de oração. E ele vai dizer, Senhor, é por isso que eu fugi. É por isso que eu fugi da tua presença, porque eu sabia que tu és clemente, misericordioso e tardio em se irar, e grande te arrependes do mal. Isso era para Jonas ficar alegre. Senhor, como tu és grande, como tu és maravilhoso, como tu és grande em benignidade, como tu és clemente, meu Deus, como tu se tua palavra, preguei a tua palavra, as pessoas se arrependeram dos seus pecados e estão vivendo a sua vida. Na vida que o Senhor queria que elas vivessem. Não, Jonas fica o quê? Irado, Senhor. Como é que isso acontece? Ele vai dizer no versículo 3, eu prefiro morrer do que viver para ver isso. Observe que no versículo 13, Jonas deixa bem claro o seu egoísmo, o seu desejo totalmente de quê? De que aquele povo não fosse salvo. Jonas demonstra que ele não queria que o povo fosse salvo. É um profeta egoísta e ele questiona o Senhor no versículo 4, ele questiona o Senhor. Na verdade, o Senhor questiona Jonas. O Senhor faz a pergunta para ele, é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Você observa que Deus questiona o próprio profeta. Que exemplo o profeta Jonas está dando? Quantos cristãos às vezes são iguais a Jonas? Quantas vezes nós somos iguais a Jonas? Nós ficamos irados com a vontade do Senhor. Nós questionamos a vontade do Senhor sem nenhum princípio. Se a vontade do Senhor nos agradar, nós ficamos felizes. Se a vontade do Senhor não nos agradar, nós ficamos irados e aborrecidos. Muitas vezes nós somos egoístas igual ao profeta Jonas. O livro de Jonas ele é o livro mais missiológico do Antigo Testamento. É o livro mais missiológico do Antigo Testamento, é o livro de Jonas. Quantas vezes nós somos egoístas porque nós não queremos levar a palavra do Senhor para as pessoas ímpias, para aquelas pessoas que trabalham conosco, para aquelas pessoas que convivem conosco na área secular. Porque naquele ali nunca vai ser salvo, não, naquele ali nunca vai ser salvo, naquele ali nem merece ser salvo, blasfema da igreja, blasfema não sei de quem, blasfema faz isso, faz aquilo, traz esposa, traz não sei o que, faz isso, todo tipo de maldade ele faz. Mas deixa eu falar um negócio para você, Deus não salvou você, Deus não salvou a mim. E quem somos nós para não desejarmos salvação daquelas pessoas que estão lá fora? Quem somos nós para questionarmos a graça do Senhor quando Ele quer salvar quem Ele quer salvar? Quantas vezes nós somos egoístas, nós pensamos que o céu é só nosso. Nós pensamos que o céu é só nosso. Meu, da minha esposa, do meu filho, da minha filha, do meu pai, da minha mãe, pronto. O resto que quiser que se vire. Nós muitas vezes reproduzimos o que o Jonas fez. E o Jonas no versículo 5 é interessante que ele cria uma expectativa agora. O que é que o Jonas faz? Ele sobe para um lugar mais alto e fica na sombra olhando para ver o que ia acontecer com Nínive. Ele ficou pensando, ele ficou esperando. Deixa eu ver aqui. Eu quero ver se Deus vai destruir ou não Nínive. Eu quero ver se ele vai destruir. Jonas ainda tinha aquela expectativa. Ele pensou, eu vou ficar aqui de cima olhando, ver se Deus realmente vai ou não. O que é que vai acontecer com essa cidade? Quantas vezes, meus irmãos, nós não nos iramos no momento que não é para nos irarmos com aquilo que Deus está fazendo? E parece que essa ação de Jonas é surreal. Porque Jonas questiona por que Deus está salvando o povo de Nínive. Porque Deus não destruiu o povo de Nínive. É aquele sentimento nacionalista. Aquele sentimento de que só o povo de Israel é digno da salvação. Que só Israel era detentor da salvação. É interessante que o nosso Deus, meu irmão, Ele é um Deus misericordioso. Nós vemos no versículo 6 ao versículo 11, nós vemos a misericórdia do Senhor.
Eu acho interessante no versículo 17 a didática que o Senhor usa para chegar no ponto crucial que ele queria chegar com Jonas. Olha a didática que o Senhor usa para falar com Jonas. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, a qual feriu a planta e se secou. Interessante Deus usar agora uma situação bem simples para poder falar com Jonas e mostrar para Jonas qual era a vontade dele soberana, mostrar para Jonas se ele realmente estava ou não interessado naquilo que o Senhor ia falar para ele. Jonas está sentado agora num lugar um pouco desconfortável. Deus faz o quê? Planta uma pequena planta perto de Jonas, e essa planta ela vai se desenvolvendo, ela vai crescendo, a ponto de criar uma sombra sobre a cabeça de Jonas e dar um conforto para ele. Jonas se alegrou, Jonas ficou alegre. Opa, uma planta está aqui, devido a esse sol todo, eu vou ficar aqui abaixo dela, vou me confortar um pouquinho. Mas no dia seguinte, Deus faz o quê? Deus manda um verme e mata a planta. Feriu a planta, a planta secou. Olha o que eu acho interessante nesse versículo, como Jonas parece que estava amargurado. Ele vai dizer versículo 8. E nasceu o sol, Deus mandou um vento, calmoso oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Jonas ficou zangado, porque aquela planta que deu som para ele no dia anterior, no outro dia, a planta morre e o sol agora bate bem na sua cabeça e ele fica dizendo, é melhor morrer do que eu viver. Jonas se angustiou por causa daquela planta. Aí Deus agora chega onde ele quer falar com Jonas. Deus agora confronta Jonas no versículo 9. Deus perguntou para Jonas, Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Deus perguntou para Jonas, é razoável, vamos dizer assim, é coerente essa tua zanga por causa dessa planta? Jonas responde na mesma hora, é razoável a minha ira até a morte. Jonas estava o quê? Zangado, irado com aquilo que estava acontecendo. Jonas já estava irado porque Nínive não seria destruído. E agora com essa planta que Deus somou para ele, e agora não dá mais, Jonas está o quê? Angustiado, zangado. Jonas tem aquele sentimento exclusivista. Nós vemos isso muito bem explicado aqui nesse versículo 9. Jonas tem aquele sentimento exclusivista, ele é um profeta exclusivista. Ele pregou a mensagem de julgamento, mas ele não queria que o povo ouvisse aquela graça, não fosse alcançado pelaquela graça. Jonas pregou a mensagem do Senhor, Jonas pregou o julgamento, mas ele queria que o julgamento fosse instantaneamente e não houvesse como as pessoas de Nínive se arrependerem. E observe que Deus vai dizer um negócio interessante no versículo 10. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Observe que Deus vai dizer para a gente, Jonas, eu acho interessante a tua atitude, porque tu teve uma compaixão pela planta que não te custou trabalho. Jonas teve uma compaixão equivocada. Jonas teve uma compaixão equivocada. E é interessante que Jonas reflete a sociedade de hoje, é uma sociedade onde valoriza mais as coisas do que as pessoas. Jonas valorizou mais as plantas do que as pessoas. Observe o versículo 11. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Deus está querendo dizer o que para Jonas? Tu acha que é razoável tu ter compaixão de uma planta e não ter compaixão de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda? Hoje, quantas pessoas valorizam mais as coisas do que as pessoas? As pessoas valorizam mais os animais do que os seres humanos. O aborto é visto como uma coisa legal. O aborto as pessoas veem, não é questão de saúde da mulher. Não é questão de saúde da mulher. Não, meu corpo, minhas regras. Não, mas o bebê não é corpo da mulher. O bebê é desenvolvimento próprio daquele bebê. E as pessoas me pregando que é aborto tem que ser aprovado. A criança, a mãe pode ter direito de tirar a vida da criança até o 8º mês da gestação. Mas se for pego um animal sendo espancado, meu irmão, cria
toda a mídia, toda a população, que um animal foi espancado, enquanto a criança que morre não tem esse alarme todo. Eu não estou aqui justificando e nem defendendo que um animal deve ou não ser maltratado. Eu não concordo com isso. Pelo contrário, o ser humano que faz isso, ele não agrada o Senhor. Muitas das vezes peca, porque ele está maltratando a criatura que Deus fez, como os animais. Mas há uma inversão de valores. A comoção maior é pelo animal, é pela defesa do animal, enquanto que em defesa do ser humano, da criança, do bebê, de qualquer ser humano que seja, são poucas comoções. Se morre uma pessoa, de forma brutal, ninguém fala nada. Mas se um animal é espancado e filma, mostra para todo mundo, cria um alarme todo. Jonas valorizava mais aquela planta do que as pessoas. A sociedade de hoje que valoriza mais as coisas do que as pessoas. As coisas são prioridades para as pessoas, enquanto que a pessoa que está ao lado ninguém mais ama. Jonas parece que estava esquecendo do mandamento que Deus tinha dito por lá. Jesus Cristo tinha dito nos seus evangelhos. Quando ele foi perguntado pelo intérprete da lei qual era o mais mandamento, ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo a ti mesmo. Jonas parece que não estava amando a Deus e nem ao próximo. Jonas não queria a salvação do próximo. Quer quem? O povo de Nínive. As pessoas não têm compaixão mais de uma das outras. As pessoas não têm mais amor pelas outras. As pessoas fazem o que puderem para puxar o tapete uma da outra, para derrubar uma da outra. Hoje as pessoas tiram a vida de maneira mais, às vezes, simples possível. Por quê? Falta amor, falta compaixão. A compaixão está equivocada, como é a compaixão do profeta. E Deus vai dizer: Jonas, e eu não posso ter compaixão da grande cidade de Nínive. Observe que o profeta tinha uma compaixão, mas era uma compaixão equivocada. Era uma compaixão por aquilo que não era alvo da compaixão de Deus. Quantas vezes nós estamos tendo compaixão por aquilo que Deus não tem compaixão? E quando é para nós termos compaixão por aquilo que Deus quer que nós tenhamos, nós não temos. É assim. Deus tem compaixão pelas pessoas, pelas almas. Nós temos que ter compaixão pelos bens materiais, pelas coisas que estão nos postos a nós servirmos e seguirmos. Deus tem, nós temos compaixão pelas almas. Nós não fomos ao campo missionário pregar a palavra, levar o evangelho, mas nós possamos pelo menos orar, pelo menos contribuir, pelo menos ajudar aqueles irmãos que deixam suas casas, deixam suas famílias para ir pregar o evangelho em outra cidade, outro estado, outro país. Mas quando é para nós trabalharmos para termos algo que às vezes não é necessário, nós fazemos tudo o que nós podemos. Porque a nossa compaixão, o nosso valor, a nossa prioridade, muitas das vezes está o quê? Invertida. E Deus vai dizer: Jonas, ainda mais eu, não posso ter compaixão na cidade de Nínive, que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também de muitos animais. Alguns estudiosos na sua 120 mil pessoas que não sabem diferenciar a mão direita da mão esquerda. Deus está se referindo somente às crianças, porque as crianças que não sabem diferenciar a mão direita e a mão esquerda. Então, se na cidade de Nínive tinha mais ou menos 120 mil crianças, você imagina quantos habitantes não tinham, homens e mulheres adultas? Muita gente. Então, Jonas vai dizer, Deus vai dizer para Jonas: Jonas, será que não é razoável ter compaixão dessas pessoas? Será só porque teve o sentimento na tua mente, na tua cabeça, na tua teologia, não entra que esse povo deve ser salvo, e sim destruído? Eu não posso salvar esse povo? E você observa que esse livro de Jonas termina com Jonas calado e Deus perguntando para Jonas. Esse livro de Jonas termina Deus questionando Jonas e sem resposta de Jonas. Por quê? Porque assim como Jonas ficou sem resposta, não tem resposta de Jonas desse livro. Muitas das vezes nós ficamos sem resposta. Essa resposta que Jonas deve dar também é a resposta que eu devo dar ao Senhor. Você também. Será que não é razoável Deus salvar as pessoas? Será que não é razoável nós amarmos as pessoas, nós temos compaixão das pessoas, misericórdia das pessoas, nós temos o entendimento de que a misericórdia do Senhor, ela é para quem Ele quer derramar da sua misericórdia, da sua graça.
Deus ele alcança quem Ele quer. O Senhor ele ama quem Ele quer. O Senhor deseja salvar quem Ele quer. Não cabe a você e a mim dizer quem ou não o Senhor deve salvar. Entenda que a graça é para todos. Deus amou a todos. Como diz João 3,16. A Paula mesmo fala sobre isso. O amor de Deus é para todos. Deus veio salvar todos. Todos aqueles que ouvirem a voz do Senhor, todos aqueles que forem alcançados pela sua graça, podem ser salvos dos seus pecados. Mas é interessante que muitas das vezes nós não ficamos alegres com isso. Nós somos uma reprodução perfeita de Jonas. Uma sociedade onde valoriza o desnecessário, uma sociedade onde valoriza aquilo que é temporário, uma sociedade onde valoriza aquilo que é supérfluo, uma sociedade onde não prioriza o Senhor, a sua graça e a sua vontade. Jonas é interessante que o livro de Jonas termina com Jonas sendo questionado pelo Senhor, Jonas sendo confrontado pelo Senhor, se a compaixão dele era ou não necessária para aquele povo. Jonas termina esse livro, o próprio Senhor fazendo essa pergunta para Jonas. Esse livro é interessante que termina com a pergunta e pronto. Terminou a pergunta e a resposta, não sabemos. Como foi que ficou Jonas? Meus irmãos, nós possamos entender e trazer o livro de Jonas para nossas vidas. O livro de Jonas, esse pequeno livro, 4 capítulos, mas com grande riqueza espiritual e teológica. Nós possamos nos sujeitarmos à vontade de Deus. Nós possamos cumprir a vontade de Deus e não questionar a vontade de Deus. Jonas irou-se contra a vontade de Deus. Por que Deus estava salvando aquele povo? Jonas não queria que aquele povo fosse salvo. Muitas das vezes, como nós estamos reagindo à vontade de Deus em nossas vidas? Sabe que nós somos os experts em questionar a vontade do Senhor em nossas vidas todo o tempo? Quando nós ouvimos, porque temos pessoas que Deus está falando, o Espírito Santo está dizendo, vem, volte para a minha casa, vem, reativa a tua fé, reativa a tua caminhada cristã, viva novamente para mim, ou então se entregue a Jesus Cristo, se entregue para mim, o Espírito Santo está chamando, a graça está chamando, as pessoas que estão dentro da igreja, o Senhor tem um propósito para a vida dele, tem um chamado para a vida dele, tem uma vontade específica para a vida dele ou dela, e a pessoa não quer fazer, a pessoa não quer cumprir, a pessoa não quer se sujeitar-se. Muitas vezes a pessoa tem um sentimento de Jonas, de querer fugir ou de questionar. Quando não foge, questiona. Quando não questiona, foge. Chega, meu irmão, de correr da vontade do Senhor. Chega, minha irmã, de você fugir da vontade do Senhor. Viva a vontade do Senhor. Será se Deus ele é um Deus incapaz de entender o que é bom para mim e para você? Não. Você que é. Eu que sou. Eu tenho os meus projetos e eu tenho as minhas expectativas. Mas o cumprir, o realizar é de Deus. Porque eu conheço até aqui, eu só conheço até o dia de hoje. E não é todo, desde o dia que eu tive a noção de poder discernir do bem e do mal, é até hoje que eu tenho conhecimento da minha vida. No futuro, só Deus sabe. O futuro da sua vida só Deus sabe. A pergunta que eu faço, como você quer viver o futuro da sua vida? Cumprindo a vontade de Deus? Ou questionando a vontade de Deus? Cumprindo aquilo que Deus tem para você? Ouvindo aquilo que Deus tem falado para você? Vivendo aquilo que Deus quer que você viva? Ou você vive simplesmente numa situação de um egoísmo espiritual, de um sentimento exclusivista, de que só você pode receber as bênçãos de Deus, de que só você pode ser alcançado pelo Senhor? Tem pessoas que são assim. Só Ele deve ser batizado no Espírito Santo, só Ele deve ser salvo, só Ele deve ter carro na igreja, só Ele deve pegar na igreja, só Ele deve cantar na igreja, só Ele deve dar na escola dominical. Eu acho interessante, abrindo um parênteses aqui rápido, você observa que em muitas igrejas as pessoas brigam pelos grandes cargos. Eu nunca vi ninguém na igreja brigando para limpar o banheiro ou para varrer a igreja. Eu nunca vi ninguém mudando de igreja, zangado porque não teve oportunidade de lavar o banheiro, ou zangado porque não teve oportunidade de limpar a igreja. Eu nunca vi ninguém sair da igreja por causa disso. Eu nunca vi ninguém deixando de congregar na igreja porque saiu da igreja zangado e foi para a igreja. Por quê? Porque eu queria demais limpar a igreja, o pastor não deixou, o irmão não deixou. Houve uma barreira para mim poder lavar os pés da igreja? Não. Por quê?
Porque muitas vezes em nossas vidas não temos o sentimento de servir a Deus. Temos o sentimento de servir a nós mesmos. Nós estamos preocupados, igual Jonas, mais com a obra de Deus do que com o Deus da obra. A nossa preocupação é só com a obra de Deus ser feita do jeito que deve ser feita para nós sermos o quê? Engrandecido nosso nome. Olha o fã de tal, olha o irmão tal, a irmã tal, o pastor tal, o obreiro tal. E o nome de Deus ficar em segundo plano. Não faça isso. Não viva mais assim se você viver assim. Entenda que o Senhor, Ele quer que nós vivamos a sua vontade. Entenda que Deus ainda é soberano sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Não é tempo de graça com a vontade de Deus, não é tempo de questionar a vontade de Deus. É tempo de entender e aceitar a misericórdia de Deus, aceitar a compaixão de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém.